Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto, esse programa delicioso, esse programa para o autoconhecimento, para a autoestima, para nós mulheres, patrulhenses e mulheres aí do Rio Grande do Sul todo. Quem fala aqui é Daniela Rocha, advogada, apresentadora do programa Salto Alto, e hoje a gente tem uma convidada super especial para a gente conversar assuntos assim bem interessantes. Olha, eu estava conversando com ela antes da gente começar aqui a nossa gravação, mas eu não vou nem começar agora, vou só ler a nossa mensagem do dia e depois vou deixar para abrir meu coração na sequência. Então vamos lá para a nossa mensagem do dia 24 de fevereiro, esse sábado aí, gostoso, finalzinho aí de mês já, que mês que passou tão rápido, né? Meu Deus. Então a mensagem é do meu livro da consciência, né? Quem está escutando aqui na Rádio Tapuí 100.3 ou quem está vendo no YouTube, né? Eu já mostrei a capa do livro. Vamos ver que mensagem a gente tem no nosso dia de hoje. Não fique refém da tecnologia. Celular, internet, e-mail. Você já se tornou refém dessas coisas? Sabe usar com inteligência toda a tecnologia disponível ou ela vem te escravizando? Não sou contra a tecnologia, mas vejo que cada vez mais as pessoas estão distraídas e desconectadas do seu tempo presente por causa disso. É comum ver as pessoas abrirem mão de interagir, conversa no olho a olho com alguém que está do seu lado, ao vivo e a cores, para ficar só teclando. Por trás disso, existe uma ansiedade que gera incapacidade de curtir o mundo offline. Se você parou para pensar e se deu conta de que não larga o celular, proponho uma experiência. Desligue o seu smartphone, seu celular, vá para um lugar perto da natureza, feche os olhos, se conecte consigo mesmo, procure se ouvir, coloque o foco na sua consciência em você. Meu Deus do céu, que mensagem! É uma mensagem, acho que um pouco desafiadora nesses dias, mas realmente eu, final de semana, eu me desconecto, mas durante a semana é complicado, até porque quem vive, né, hoje em dia com internet, a gente trabalha, né, no celular, redes sociais, então é complicado, mas é um desafio que a gente vai tentar, pelo menos, aceitar para o final de semana. Então, eu quero dar umas boas-vindas para minha convidada. Primeiro, dizer que eu fiquei muito agradecida pelo aceite do convite, né? A doutora Betânia Uber, né, ginecologista. Ela vai se apresentar melhor aqui para vocês, para os ouvintes da rádio e o pessoal que também está nos escutando aqui no YouTube. Betânia, seja muito bem-vinda Eu que ao programa agradeço o Salto convite, Alto. Daniela. Muito obrigada pelo convite, por Sim. participar. Ai, eu agradeço. Hoje vai ser um bate-papo bem profundo, eu Ai, acho. não, descontraído, por favor, Descontraído, descontraído e descontraído, nada de profundo. muito profundo. Nada muito Porque daí profundo, tu já tá bom. manda as pessoas desconectarem, desligarem tudo, por Sim, favor, desliguem depois da nossa depois, conversa, depois do né? salto alto. Antes Exatamente. de acabar o salto alto, ninguém desliga. É. Betânia, quem é a Betânia? Primeiramente, uma mãe, eu Uhum, acho, antes de sim. ser médica, apesar de que primeiro eu me formei médica e depois mãe. Mas Uhum, primeiro, minha prioridade maior na vida é ser mãe. uhum, Então, e uma médica ginecologista. uhum. Tudo misturado, um pouco de tudo. Sim, Não consigo mãe me definir. a gente é mãe, é empresária, as profissões da gente, a gente é multitarefas, né? Multitarefas. Um Multitarefa. polvo. Nós É, somos polvos, né? é A gente muita tem que ser coisa. tudo ao mesmo tempo. Betânia, eu tava, antes de nós entrar, eu disse, meu Deus do céu, preciso marcar uma consulta, porque daí a gente começa, antes de eu entrevistar a Betânia, eu vou olhar lá o Instagram dela, os conteúdos, o que a Ah, gente poderia conversar no programa Salto Alto. O nosso programa atinge muitas mulheres, e às vezes elas vão lá no escritório, às vezes eu fico sabendo de outras coisas, esses dias as mulheres que fazem tratamento no CRAS estavam nos escutando, daí mandaram mensagem dizendo que escutam, que a gente tem que mandar beijos e abraços, já vai, beijos e abraços para vocês. Então, a gente tem um público muito grande de mulheres que escuta. E quando eu comecei a ver o teu conteúdo, eu disse, meu Deus, eu acho que eu vou ter que começar a me preparar e me olhar diferente. exato. Então, eu queria conversar contigo hoje um pouco sobre a menopausa, é algo que a gente fala bastante, mas do climatério, o que que é o climatério, né? Quem são as mulheres que já têm que começar a olhar isso? Uhum. Me explica um Eu pouquinho. achei legal até o que tu falou sobre na frase inicial, que eu acho que a gente tem que parar para se olhar, porque Uhum, nessa rotação que a gente sempre está muito acelerada, que eu sempre digo assim, o climatério ele não vem de um dia para o outro, tá? A uhum, gente, é um processo, né? uhum, Então a gente vai entrando devagarinho no climatério, né? A gente vai
lentamente os sintomas vão aparecendo. Mas o Então, que é, assim? a menopausa é a parada e a menopausa é definida como a ausência total de menstruação, Tá, ok? sim. E o climatério é a ausência dos hormônios femininos no corpo da mulher. Então começa a reduzir os hormônios. Os hormônios femininos, que é o estradiol e a progesterona, eles começam a diminuir a produção. Quando esses hormônios diminuem essa produção, a gente começa a ter sintomas. Nem todas as mulheres vão ter tantos sintomas. Então, tem mulheres que entram no climatério, que são só definições, tá? Climatério, menopausa. Eu não gosto muito, então, se a paciente vem dizer, eu tô na menopausa, tô no climatério, é tudo sinônimos, vamos chamar de Sim. climatério. Então, assim, quando a gente está no climatério, tem pacientes que têm sintomas. Então, tem paciente que tem calorão, tem paciente que tem secura vaginal, diminuição da libido, insônia, dor no corpo, alteração de humor. E a gente começa a ter sintomas, algumas pacientes. E esse processo de ter sintomas, ele pode acontecer junto ainda com a menstruação. Então, eu posso estar menstruando E já ter e esses já sintomas. ter esses sintomas de forma leve. E esses sintomas irem se acentuando, irem piorando. Até que em um determinado momento eu vou parar de menstruar. E aí eu tenho a menopausa instituída, que é a ausência da menstruação. Então o climatério, tipo, antecede a menopausa. Exatamente. Então, assim, eu sei, né, todas as mulheres sabem que um dia nós vamos todas as mulheres entram na menopausa? Sim, né? Sim, Sim. sim, Então a gente sabe que um dia nós vamos ter menopausa. Então o exatamente. climatério é o que antecede essa menopausa. E Exatamente. algumas mulheres têm sintomas e outras não. Exatamente. Então, aí, tu vai tratar. Então, quem precisa de tratamento? Quem tem sintomas, né? Sim. Mas todo mundo, de uma maneira geral, tem que ter um estilo de vida saudável, independente dos sintomas. Todo mundo. Sim. Porque quanto mais saudável tu for, quanto mais atividade física tu fizer, quanto mais saudável for a tua alimentação, menos sintomas tu vai ter. Tá. E o que eu comecei, porque daí, assim, a gente começa a olhar, às vezes, na internet, tem hoje a tecnologia, como ela facilita muito, ela também nos traz tanta informação que às vezes é uma enxurrada que tu não sabe quem está certo, quem que tá errado, tu não sabe nem que caminho seguir. Sim. E a gente acaba até se assustando às vezes. Aham. E daí essa função geral climatéria, não, porque já tem que começar a fazer uma. Eu disse, meu Deus, eu estou quase 40, né? 39. Tá. Eu disse, meu Deus, então já tem que. Então, assim, que idade que a mulher precisa já olhar para isso? Tem que fazer alguma atitude preventiva, ou esperar acontecer para tomar uma atitude? Como é que é para as mulheres que estão nos escutando? E para mim, eu já estou fazendo consulta ao vivo aqui, a gente faz, depois ela me manda a fatura, né? Não, assim, tu não tem que. Exatamente aquilo que eu falei. Então, assim, se tu não tá com uma necessidade de tratamento, ou seja, vamos falar, por exemplo, reposição hormonal, tá? Que é o que todo mundo quer saber. Betânia, quando é que eu tenho que começar a repor os hormônios? Se tu não tá com sintomas de deficiência hormonal, eu não preciso repor o que o teu corpo não tá pedindo. Se tiver os teus. Mas isso é sintomático? É sintomático. Tu sente? Tu sente, Que tá porque eu não faltando vou. alguma coisa. Junto com os teus sintomas, eu tenho a dosagem do laboratório, Ah, sim, tá? sim. Por quê? Porque a minha linha de tratamento é o seguinte: eu não vou tratar o papel, eu vou tratar a Daniela. Sim, o que que ela tá sentindo? Eu vou tratar o paciente que está sentado na minha frente, Uhum. certo? Porque se eu vou tratar o papel, eu não preciso conversar com o paciente. Sim, sim, tu só vai olhar Eu os vou olhar indicadores ali, ali eu vou pra. olhar os parâmetros, eu não preciso conversar com o paciente, que não é a minha linha de medicina. Eu quero Sim. saber o que a paciente está sentindo. Eu quero que tu me conte o que tu está sentindo. Entende? Então, assim, é importante tu ir no médico. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. E aí tu me dizer como é que tu estás. Senão, isso, Sim. para mim, é medicina. Tu me dizer como num todo. Sim, sim. Aí, assim, então, essa paciente vai me dizer, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Quando tu estiver com a menopausa instituída, com necessidade de reposição hormonal, normalmente as pacientes sabem, porque os teus sintomas vão mudar. Tu vai estar diferente, tu vai ter calorões, tu vai ter mais insônia, vai eventualmente piorar muito a tua TPM, tu vai diminuir a tua libido, tu vai estar com uma secura vaginal pior. Tu vai sentir, então não é só o exame em si que vai mostrar se tu tá Exato, tu vai entrando. sentir. A paciente vai sentir. E essa paciente que sentir e piorar a qualidade de vida vai Vai procurar. precisar de tratamento. Vai procurar.
porque sim. normalmente a mulher tem que procurar o seu ginecologista Sim, uma para vez por ano, fazer mas essa paciente que piorar vai precisar de tratamento, porque tá. daí eu vou precisar repor o que nela está faltando e está piorando a qualidade de vida dela. Então eu não posso ir, tipo assim, hoje eu não sinto nenhum sintoma, mas tipo assim, eu vou, ou a mulher, alguém que está nos escutando, assim, eu não sinto nenhum sintoma desse, mas já seria ideal eu já ir me preparando para essa fase? Ou como a gente se prepara? De uma forma com uma vida, um estilo de vida saudável, Uhum, praticando atividade física uhum, regular, uhum, mantendo um peso adequado, porque o uhum, peso adequado a gente sabe que daí tu não vai ganhar. A gente tem uma tendência depois de ganhar, de ganhar peso sim no climatério, de engordar, vamos uhum. falar Eu acho que daqui a pouco, eu português. acho que esse sintoma, eu acho que eu estou A percebendo. gente tem uma tendência a engordar, então assim, a gente Aham, tem uma dificuldade em manter o sim. peso depois, então a gente tem que cuidar mais do Vou ter nosso que comer peso, menos comer menos e e praticar mais praticar atividade mais física. atividade. Então, aquela coisa assim, eu vou fazer 2 dias de dieta e vou emagrecer. Não, fica mais trabalhoso depois. Todo mundo fala assim: "Ai, quando eu era nova era tão fácil, eu fechava a boca e É, emagrecia". E depois já não é tão fácil assim, ainda não, mas eu percebo que hoje, parece que a balança estacionou, assim, é mais é, difícil a gente é conseguir. mais Claro difícil. que eu também não sei meus hormônios, não, a gente não se atenta a isso, né, quando vai chegando perto dos 40 que a gente começa. Porque a rotação fica acelerada, porque a mulher fica muito envolvida com o trabalho. É Uhum. exatamente o que tu leu. Sim, sim, é só Fica ligada no 220, não ligado no para. 220, não para se olhar. E às vezes, quando para se olhar, diz assim: Nossa, eu estou na menopausa, de um dia para o outro. E aí que eu costumo dizer: Não, a menopausa não foi de um dia para o outro, Sim. ela foi um processo. Sim. E é engraçado agora essa fala, me lembrou uma conhecida minha que ela disse: "Ai, estava muito ruim". Ela, né, começou a procurar tratamentos e ela não percebeu que, todas aquelas causas, tudo que estava acontecendo com ela era por causa da menopausa. Daí que ela Uhum, disse, ela estava tão na correria de fazer, trabalho envolvido com um monte de coisa, que ela não se deu conta que era menopausa. uhum, Daí depois, quando ela chegou, eu disse: era tã tipo, como eu disse, é tão óbvio, era a aham. menopausa e por que que eu não tinha, percebido isso antes, né, em Sim. função da correria. É. Às vezes as mulheres conversando com outras mulheres, né, assim, uma amiga conversando às vezes com uma amiga mais velha, assim, Uhum, né, a conversa entre as mulheres eu acho muito saudável, e eu acho que a rede social ajuda muito, porque uhum. às vezes as pacientes dizem: Betânia, eu acho que eu estou. E eu gosto muito de rede social, acho que às vezes atrapalha, mas de uma maneira geral acho que ajuda. Conhecimento, né. Acho que dá conhecimento, dá arma às pessoas de conhecimento e isso é bom. Então, tu vai tratar quem tem necessidade. E a alteração de humor também dá. Então, assim, às vezes as pessoas, as mulheres têm um pouco mais de tristeza, um pouco mais de que é muito comum, Uhum, estou um pouco mais triste, estou um pouco mais irritada, estou com um pouco mais. E nessa fase também que eu brinco, que nem quando a gente é criança e vai para a adolescência, a uhum. gente quando está, né, nessa fase assim, Sim, não tá sabe. indo para o climatério, é uma Uhum, novidade, é tudo muito novo. Então uhum. é uma nova fase da Sim. vida que a gente tem que ir descobrindo como é que as coisas são, né. Uhum. Não, e eu também escutei um relato esses dias de uma mulher, no começo foi numa série, ela disse: "Eu acho que eu tô entrando na menopausa, que eu olho sessão da tarde eu choro", toda ela chorava, e ela disse: "Só pode ser", eu disse: "Meu Deus", daí a gente fica imaginando o quê? A gente já está próximo, né, a gente fica: "Meu Deus, será que eu vou ficar assim? Será?". Então vem um monte de perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui, que antes de eu vir, pra rádio gravar, né, tu pergunta isso, tu pergunta", então a gente já tem algumas perguntas de, Vamos. né. Aham. E depois também eu quero saber de ti quais são as maiores queixas daí das pacientes e depois no final a gente sempre daí vai para a parte prática, o que que a gente pode fazer para a gente amenizar isso. Eu sempre gosto, o programa Salto Alto, ele a gente fala o problema, mas também a gente sempre gosta de dar alguma dica, alguma coisa para a Uhum. gente tentar Ótimo. resolver. Libido. Eu não tenho libido, não tenho vontade. Tá, só me dá uma idade, porque depende da idade. Depende da idade, Uhum. 30 e Ou tu quer poucos. que eu fale em todas É, as em fases? todas as fases, porque aqui a gente pega o público, assim, Tá. de 20 até Para paciente jovem, tá? jovem. Paciente Uhum, jovem, então ali paciente usando anticoncepcional, vamos dizer, paciente que não tem deficiência hormonal, não estou falando da uhum, paciente de climatério. sim. Normalmente a paciente mais jovem é questão
questões mais emocionais que eu costumo dizer. Então, assim, Uhum. paciente que não tem deficiência hormonal, não é paciente de climatério, Uhum. eu sempre digo assim, é questão aí de Uhum. trabalho, ou emocional, ou até o anticoncepcional que tem que rever, tá? Mas aí, assim, é mais a questão, de outras coisas que não hormonais. Uhum. Por que que eu te digo isso? Porque às vezes as gurias mais novas vêm: "Ai, Betânia, eu tô com deficiência de testosterona, quero usar". Não é a testosterona, Uhum. é o É, emocional que não tá foi legal. bem isso que ele disse: "Ah, eu posso usar testo" aham. É, Daí eu disse: não "Ai, é. não sei, eu não ia perguntar tão diretamente assim", daí eu disse: "Eu vou perguntar". Vai perguntar aos poucos. Isso. Às vezes as gurias mais: "Ai, Betânia, eu quero usar testosterona". Não é a testosterona, porque hoje em dia tá muito na moda, Uhum. não é. É, às vezes, assim, tá trabalhando muito, tá dormindo mal, não tá fazendo Uhum. exercício, é a qualidade de vida, às vezes, que não tá legal, Uhum. ou tá sobrecarregada no trabalho, e aí é outras questões que a gente tem que ver que não hormônio, que eu brinco, o Uhum. hormônio é lá a última coisa, Uhum. diferente da paciente com mais idade, Uhum. ali dos 45 para cima, Uhum. que aí o hormônio já começa a ter Uma queda. uma queda, né, essa paciente então já tem uma deficiência Uhum. hormonal, e aí para essa paciente que tem queixa de Uhum. diminuição da libido, eu já penso, na deficiência de hormônio como sendo um fator mais importante. Porque Uhum. daí ela me diz: "Não, o trabalho já é uma paciente já mais madura, Uhum. emocionalmente, Sim, já não tá tão na loucura. não tá tão na loucura", exatamente, né, os filhos já estão um pouquinho mais velhos, Uhum. então já não é a criança pequena. Sim. E aí eu penso assim: "Não, de repente essa paciente está com uma deficiência hormonal e de repente essa paciente sim, eu vou ter que dosar Uhum. testosterona e dosar os outros hormônios daí, pensar talvez em climatério", Uhum. aí é diferente. É diferente. E também é muito de olhar para dentro, assim, né, aquela coisa de parar, de se observar, né, a Isso. pessoa mais nova, mais jovem, e claro, a pessoa um pouco mais de idade vai ter que realmente procurar, né, um profissional para avaliar esses hormônios, né. Isso. Por isso que eu sempre digo, ninguém é igual a ninguém. Uhum, A tua queixa de diminuição da libido não vai ser igual à da vizinha. E eu vou te uhum. contar uma história que é muito interessante, porque assim, posso contar a história no Claro, consultório? pode Que é muito contar, legal, aham, porque assim, porque daí a às vezes eu gente vejo as pacientes uma vez por ano, né, normalmente as pacientes, daí a paciente foi e se queixou, "Ai, Betânia, eu tô com diminuição da libido, parará, parará", daí eu anotei, né, eu anoto tudo, porque eu esqueço, paciente diminuição da libido, tá. E aí eu fiz a abordagem, era uma paciente jovem, eu disse: "Ah, quem sabe tu troca o anticoncepcional e tal", conversei bastante e tal. Daí ela: "Tá, vou ver, não sei o quê". Daí ela voltou no outro ano e eu disse olhei, revisei o prontuário antes da paciente entrar, eu sempre reviso pra, Uhum. né, e eu disse: "Tá, e como é que tá a tua libido?". "Tá ótima". Eu disse: "Nossa, o que que tu fez?". "Ai, me separei, troquei de marido". Ó, então a Eu disse: receita "Poxa, por que que tu não me disse que o casamento estava mal? Eu tinha". sim, eu já tinha te falado isso, que tu tinha que trocar de parceiro. E ó Não que isso sim, fosse a primeira sim. coisa dela. Eu disse: "Olha, era só tu me dizer que não estava indo muito bem, que daí a Sim, a gente gente fazia já uma outra sabia abordagem, não, né". daí a gente saberia que a causa, né, seria o relacionamento que não estava legal, É, né. mas é É. uma É, mas isso a gente não consegue adivinhar, mas no consultório elas se abrem e falam, né. não, é, mas aí fica facilitaria, porque eu fiz toda uma abordagem, ela: "Tá Sim. ótima". Eu disse: "Bom, então que bom que o problema era mais fácil". É, já foi resolvido. Outra dúvida, hormônios. Uso, não uso. Tem gente que fala assim: "Ai, a minha médica disse que pode usar", outras: não pode usar porque causa câncer, não sei o quê". Uhum. Com relação ao hormônio, o que que tu tem para falar? Depende Da da paciência. paciente. Tem Uhum, algumas pacientes que têm contraindicação absoluta, história uhum, de câncer, próprio de câncer de mama, uhum. hormônios reposição hormonal, Sim, né. isso. Câncer próprio de câncer de mama, sangramento uterino sem causa evidente, então essas Uhum, pacientes têm contraindicação, história de trombose, contraindicação absoluta. E o meu grande respeito é medo. Se a uhum, paciente tem medo de usar uhum. hormônio, eu não vou prescrever. Sim, Por sim. mais que a paciente precise e que eu acho que ela tem indicação de usar, Uhum, eu não vou prescrever. uhum. Sim, sim. Não tem Não tem. Então, assim, o que que acontece? Hoje em dia tem já caiu aquele mito de que uhum, hormônio dá câncer, assim. Antes uhum, houve um grande trabalho que mostrou que o uso da reposição hormonal dava câncer e hoje em dia esse trabalho já caiu,
Porque a minha sogra era uma que sempre disse assim, eu não uso hormônio porque, dava câncer. E daí, claro, uma coisa muito antiga, né? É que assim, o que que acontece? Historicamente, antes o paciente entrava na menopausa e se dava hormônio, independente dela ter sintomas ou não. O Uhum, que que mudou hoje em dia? A gente só prescreve para quem precisa. uhum, Antes, há 25 anos atrás, se prescrevia para todo mundo. uhum, Então agora não, tu seleciona para quem precisa. uhum. Isso Então mudou. é algo individualizado. Individualizado. E na janela de oportunidade, tu vai usar hormônio para aquelas pacientes ali nos 10 anos do climatério, não para paciente de 65 anos, para Uhum, paciente com muito tempo longe da última uhum, menstruação. uhum. Então, é mais seguro e é mais Sim. individualizado. Uhum. Então, É tranquilo. é Tá. tranquilo. Algo que eu vi na sua rede social que eu gostei bastante, que eu queria que tu explicasse um pouco aqui para nossos ouvintes, que eu achei assim algo, né? Não sei, eu não tinha pesquisado sobre a função do laser. Uhum. Achei bem interessante. O laser íntimo. Fala Aham. os benefícios, para que que serve. Eu até tinha uma consulta semana que vem com a dermato, porque assim, a mulher a gente vai ficando manchada. E eu disse, meu Deus do céu, mas aí agora eu vi o laser, eu disse, né, de repente eu não vou nem falar esse problema para dermato, porque a gente fica com a mancha mais escura, fica, né, da virilha. Eu disse, já vou consultar já ao vivo, né? Porque as Sim. mulheres do salto alto já ficam sabendo como é que funciona. Nos conta um pouquinho O do laser laser. que, o laser que eu trabalho, que é o laser íntimo, que é a Mona Lisa, que ele é o nome dele patenteado. É assim, o laser tem uma função que é o que eu gosto muito, que eu sou apaixonada. É assim, a gente faz um laser intravaginal. Quando a Uhum, paciente tem secura vaginal, dor para ter relação, ou tá frouxa, assim, se sente uhum, mais larga, com o tempo a gente vai perdendo colágeno de todo o corpo, inclusive da uhum. região íntima, Sim. tá? E aí, a gente faz o laser com uma ponteira que coloca dentro da vagina e não Uhum, dói, tá? A mágica uhum. é essa, que lá dentro da Maravilha. vagina não dói, tá? Uhum. E esse laser, ele refaz, ele depois a gente consegue repor o nosso colágeno Olha intravaginal. só. É, assim como na pele, assim, no rosto, a gente Uhum, consegue, tá? E ele acaba melhorando a nossa perda de urina e a nossa secura vaginal, uhum. É tá? aquela. Como é que tem o nome, né? É síndrome urogenital o nome Uhum. disso, ou atrofia genital. O nome Sim, bonito sim. agora é síndrome urogenital, tá? Aham. E aí se faz também para a região externa. Pode fazer também para clarear, tá? É Uhum. o mesmo laser que se usa para também para tirar os pelos, só que Tá aí perguntar, é o mesmo procedimento é, um, é, da é, um, depilação a laser? é a mesma ideia, mas com ponteiras diferentes. E a dor é a mesma? Da região externa é. É, Só que uhum. assim, a gente passa anestésico, Uhum. tá? É que nas clínicas a gente não Não passa, passa né? Não anestésico, é. passa. Mas a região externa é. Mas a Uhum. interno não dói nada. Uhum. Mas é o mesmo desconfortinho. Mas assim, tu sabia que quando a primeira vez que eu fiz, todo mundo dizia, é horrível, você vai sentir muita dor. E eu acho que essa dor também é muito relativa, né? Aí eu Não, fiz de eu não acho. boa. Não acho que doa tanto. É, Assim, assim, ó, dentro, as pacientes vão mais com medo da região interna, assim, porque é uma coisa uhum, meio, né, meio mística, uhum, assim. Mas fora, a gente passa um anestésico em cremezinho ali, e aí uhum, fica uns 10 minutos esperando e depois não. nem Tem paciente que sente. não sente nada, tem Não paciente sei. que diz que sente uns fisgadinhos, assim, Assim, que tranquilo. Então dá pra gente fazer sem nem sentir muita dor. nem sente nada, é. Ai, que E maravilha. aí, e dura um ano, assim, E melhora. quantas sessões tem? Fica São bastante. três, não, são três sessões. São Uhum. três sessões. Depende E da indicação, né? sim, sim, mas daí já consegue ver um Vê um resultado. resultado normalmente na segunda sessão. Na Uhum. primeira, dificilmente tu vê Uhum. um resultado. Tanto para aplicação interna como externa. Aham, Tem que, isso. são 3 sessões para conseguir ter um Isso, resultado. um resultado para refazer ali o colágeno Uhum. e os Bem, vasos bem sanguíneos. interessante. A gente vai ir para o nosso intervalo, Betânia. Depois do nosso intervalo, o que que eu vou querer te perguntar? Diga. Qual as maiores queixas e desafios das pacientes, né? O que que é a procura maior? Vou na médica, né? Tô com esse problema, porque e depois como a gente vai poder superar eles, a indicação de algo que possa ser tratamento, mas também que eu possa daqui a pouco até fazer em casa, alguma atitude que eu tenho que fazer para melhorar. Então, isso é o que a gente vai falar, e depois também, no nosso final, a gente quer saber, né, onde a gente acha a doutora Betânia,
para a gente, né, poder ir lá fazer laser, poder consultar e tirar nossas dúvidas de forma individual. Então, vamos só dar uma pausa aqui para o nosso intervalo e a gente já volta. Voltamos do nosso intervalo comercial aqui no programa Salto Alto, na Rádio Itapuí 100.3. Vai lá agora e manda um WhatsApp. Liga para as amigas, para as vizinhas, pedem para vir aqui para o programa Salto Alto. Agora a gente vai falar das maiores queixas, como superar, mas antes disso, enquanto vocês vão lá e chamem as amigas, chamem todo mundo para vir para cá, para sintonizar, ou quem está no YouTube, compartilha essa live com outras pessoas, esse conteúdo. Quero mandar beijos e abraços aí para dona Antônia Brito, para dona Arina, para dona Marisa Coelho, para o seu Neuci aqui da rádio, a dona Neuci também uma cliente, dona Ledina, o seu Adriano, meus familiares, marido, sogro, sogra, mãe. Então, assim, o programa Salto Alto ele é bem democrático. A gente fala mais para as mulheres, mas eu sei que tem homens que nos escutam, até porque os homens têm que escutar para entender as mulheres, né? Então, eu acho que é importante vocês realmente escutarem o programa Salto Alto, porque assim vocês vão nos entender mais facilmente, né? Betânia, tem beijos e abraços Para minha família, para tua família. marido e filhos. A Betânia, a gente já se conhece há um bom tempo em função dos nossos filhos, né? É, né? Dos filhos, né? Da Bia, Luiz Felipe, essa gurizada aí. Betânia, quais são as maiores queixas de consultório? As queixas agora é climatério, né? Então, sim. Climatério e método contraceptivo, que é o que eu mais faço. Uhum. É os Mas sintomas, então. As pessoas vão lá. sintomas, sim. Pacientes me procuram. E vou dizer que a queixa mais comum na Uhum. semana passada, vou assim pegar bem recente, cansaço. Cansaço. Eu vim porque eu estou cansada. Uhum. Betânia, estou cansada, me noto cansada. E aí a gente Vai investigar. vai investigar. Uhum. Do que é esse cansaço? E qual a impressão que eu tenho? Nós estamos em fevereiro. Eu fiz tanta coisa, de janeiro até agora, que eu digo eu já estou precisando de férias. Bem que as férias de autônomos Mas não tem férias, eu não sei é, tu, mas é para mim é férias diferente. assim, é 2, 3 dias, É, emenda no final de semana. Férias de 30 ou tipo assim, 15 dias de férias. Tu sair, eu não consigo. eu também não. Não. Então, assim, no final do ano, eu parei dia 20 e disse, eu vou voltar na primeira semana de janeiro. Dia 2 de janeiro, eu já estava doida, sendo que É, eu estava de férias, mas às vezes quando eu respondia um WhatsApp, fazia alguma coisa do escritório, ligava. Então, assim, não consigo me desligar é difícil, né? 15 dias, assim, a gente parece que tem que estar ali, tem que ver o que está acontecendo, tem que, né? Não, e daí eu digo, olha, eu nunca tive carteira assinada, assim, de trabalhar numa empresa que dissesse vai 30 dias e descansa. Também não. Depende, é diferente, né? Mas a gente, como autônomo, não para, a gente não descansa. Então a gente nem sabe quando o cansaço é hormonal ou quando é cansaço de trabalho, né? Mas pois é, eu não paro, eu vou parar agora uma semana, mas também paro, mas não paro. E a gente para e aí fica envolvido com outras coisas, né? Tem, é filha, É, casa, mas a queixa, mas eu acho que mesmo às vezes as pessoas parando, quando tu tá cansada, deve ser um cansaço é um diferente, né? cansaço diferente. Eu acho que não é Uhum, só o trabalho, assim. Eu vejo uhum, porque às vezes tu tá tranquila, mas tu não dorme bem, tu fica cansado, teu rendimento baixa, sabe? A uhum. pessoa tá cansada, mas não consegue fazer o que ela normalmente faria. Então, eu É, acho que é um cansaço. depende daí, eu acho que tu percebe, se assim, eu tô cansada, mas eu dou conta disso, 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 disso daqui, É, no dia, né? E daí, quando bate, ele pensa, não, mas eu acho que eu não consigo mais fazer o que eu fazia durante. Deve é. ser um cansaço que tu consegue ter, sim. Então, eu acho que é uma percepção do seu estilo que não é mais o mesmo, assim. Uhum, Eu te digo porque eu já passei pelo climatério. Eu, uhum, então, assim, é um cansaço que, tipo, ai, tu não tem vontade de fazer atividade. Eu adoro fazer atividade física. E eu não tinha vontade de fazer atividade física. É como se tu tivesse deprimida, mas não é uma depressão, é muito estranho. É muito diferente. Então, por isso que eu te disse, quando uhum. a pessoa Sentir tá o no cansaço, ela vai climatério, sentir. é isso que eu digo, quando a pessoa tá no climatério, ela sabe, se ela se percebe, se ela presta atenção, ela sabe que é diferente, porque é uma coisa assim, ai, tá, eu vou caminhar. Ai, mas eu não quero caminhar, ai, tô tão cansada. Mas aí tu pensa assim, ai, tu fez um monte de coisa. Não, mas tu não fez nada de diferente, tu só Uhum. tá Fez a tua cansada. rotina Tu que fez a tu tua tá rotina acostumada. normal, Uhum. mas tu tá cansada. Mais cansada do que? Ai, sei lá, tô cansada, eu quero ficar no sofá olhando.
série, olhando televisão, Sim. sabe? Coisa que assim, No teu no normal, tu a não gente faria, tu não iria faria. caminhar, mas, sabe, é muito Uhum. estranho, muito Não, e diferente. é engraçado que, eu não sei se foi uma série que eu tava vendo, que daí tava as mulheres entrando tudo na menopausa. E ela falou, mas não é eu, é outra pessoa que tá dentro de mim. Porque, Exatamente isso. porque não, Porque não não se reconhece. exatamente, tu não te reconhece. Porque tu sabe assim, tá, mas eu não sou assim. O meu normal não é assim. Eu era diferente até os 6 meses atrás, eu iria fazer isso. E é isso que as pacientes falam, e é bem assim. Eu não era assim, e eu mudei. E aí tu Sim, fica assim, eu mudei. eu E mudei. é muito bizarro. Sim. Só que às vezes e aí tu fica assim, tá, mas o que que tá acontecendo comigo? Aí tu te dá conta, opa, peraí, não, mas eu tenho 45 anos ou 46 anos. Ah, opa, é climatério. É, sim, é porque a gente não, né, quando vê que já tá ali e já tá sentindo sintoma e não se liga que é. E na verdade, no meu caso, estava conversando com a Betânia, que eu não tenho útero, então para mim vai ser um pouquinho mais complicado, ou não, né? Porque daí eu não tenho um sintoma físico, Da assim, da menstruação. menstruação É, para saber, ah, não, agora realmente tô entrando, ou tá é. diminuindo, tá, então Sim, assim, tu não tem o parâmetro do sangramento ou do espaçamento da isso, menstruação. isso, Sim, é verdade, Então, daí o meu controle vai ter que ser hormonal, é. né? Ou a tua percepção Ou a minha mesmo, percepção de né? começar a chorar na sessão da tarde, que a gente não olha, mas Não, a olha. sessão da tarde não existe mais. Mas assim, mas isso eu já choro já. Será que eu já choro por qualquer coisa, né? Mas eu vou começar a me notar um pouco mais para ver o que que tem acontecido. Então a queixa é a menopausa, é os sintomas e mais alguma coisa que tu vê assim, que é recorrente. Ah, eu vejo muito, muito, muito é candidíase. Acho que a Uhum. queixa mais a gente chama de vaginites, né? As candidíase, e assim, ó, agora no verão, e eu não sei, eu tenho umas teorias assim diferentes, assim, que eu acho que a, a E o candidíase. que que ela causa? Coceira, desculpa, Coceira. candidíase, coceira É, vaginal, é fungo, aquela coceira vaginal com secreção tipo leite coalhado, uhum. tipo coceira. Então a paciente vem com coceira recorrente, a secreção esbranquiçada na calcinha, extremamente comum agora, tanto no verão quanto no É, inverno, é a queixa maior. disparada, Uhum. maior. Eu me lembro que a minha mãe, eu também agora já aprendi, você vai tomar banho de piscina, você não fica com biquíni o dia inteiro, Não, molhado, porque isso vai prejudicar e não sei o quê. Daí já tem várias teorias, eu disse, como a mãe fala, daí a gente obedece, sim, né? Mas para mas mim é que era real, eu é sempre real, digo, é real, é porque real. antes eu não obedecia, hoje eu já Tem que obedeço. obedecer, tua mãe estava extremamente certa. Então, porque a gente às vezes bota biquíni da manhã, entra na piscina, sai, vai no mar, volta e fica de biquíni o dia Tá todo, né? certa tua mãe, certíssima, não É, deve ficar não biquíni deve molhado. ficar. Uhum. Betânia, o que que a gente faz para a mulher daqui um pouco entrar no climatério, na menopausa, daqui um pouco, assim, esses desafios que a gente tem, o que que a gente faz de dicas, de coisas práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia? De coisas práticas, tu quer que eu dê dicas assim de medicação? Tu Que de acha? medicação eu acho que é meio complicado, até porque, né, para Bom, as o pessoas que que não ir eu. se medicando, Certo. né? Então, assim, o que que eu sou muito chata, assim, até para quem um dia já consultou comigo, porque eu sou chata no sentido de preconizar, de chamar de medicina preventiva. Que Uhum, é o assim, a gente vê o paciente como um todo. Então, assim, às vezes uhum, a paciente vai comigo consultar e eu não consigo deixar de só ver mamografia. Se é uma uhum, paciente que está com sobrepeso sentado na minha frente, eu não vou deixar de falar isso para ela, uhum, porque isso faz parte da saúde. A uhum, gente tem o peso corporal e é muito importante, é risco para muitas doenças. uhum, Então, assim, o que mais importante, mais do que tomar remédio, tomar vitamina C, tomar vitamina D, ou tomar coenzima, tomar creatina, que agora hoje em dia tem muita gente tomando creatina, é tu manter um peso corporal adequado. Isso vai te prevenir para risco de câncer de intestino, infarto, diabetes, câncer de mama. uhum, Até câncer de mama está associado com peso aumentado. Então, assim, mas é bobagem. Não, não é. Vai até diminuir os teus sintomas de climatério. Então, uhum. assim, atividade física 2 vezes por semana e o peso adequado
tá ótimo. É Uhum. só isso que eu quero que vocês façam. Sim, sim, mas daí tu não dá, daí a pessoa vai ter que procurar um nutricionista, alguém para Mas tu não sabe como eu já consegui fazer com que pacientes baixassem de já. peso. Tu não sabe. Porque eu não sei se eu faço uma abordagem que não Aham, cobra, aham. porque para mostrar para as pacientes que isso é uma Isso. coisa boba, Uhum, mas que isso é saúde. uhum. Sim, sim. E na verdade, assim, vai chegando um. Eu vejo que hoje, quando eu vou pensar, não vou comer isso, eu vou. É pensando já na saúde, não tanto na estética, né? Exato, isso que eu Já foi o falo. tempo de tu pensar, não, agora eu tenho que deixar de comer isso aqui para não engordar. Não, isso daqui me alimenta meu E eu corpo, não me falo nutre. isso que eu digo para as pacientes assim, às vezes a paciente está obesa na minha frente, eu digo assim, eu não estou querendo que tu vai botar um biquíni para desfilar na beira da praia. Eu Uhum, quero que tu tenha saúde, eu quero que tu daqui 10 anos venha aqui uhum, sem diabetes. É uhum, isso que eu quero. Pensa no futuro, pensa a longo prazo, não pensa no ano uhum, que vem, não pensa daqui 2 meses, pensa daqui 10 anos. uhum. É isso que a gente tem que pensar. É. Não, e a gente vê hoje como a gente tem que cuidar para ter independência, né? Porque tu imagina numa velhice, tu tem que Exatamente. depender de a gente que, né, super independente, depender de alguém para te levar no banheiro, para fazer coisas básicas do Exato. dia a dia. E Levantar de tu uma cadeira. Se tu não pensa, tiver peso, se tu não tiver joelho, Isso é, uhum, isso é sim, pensar a longo prazo. Isso para mim é saúde. Então, uhum, assim, não é que tu vai ter que procurar um nutricionista. Isso aí voltamos para a rede social. Tu uhum, não precisa. uhum. Sim, a gente sabe. E o que que tu diz? Olha, não come. Não é legal. Tu chega a dar alguma indicação, ou tu diz, não, procura um. Não, eu digo, chega de massa, pão. Aqui a gente come. Eu não sou de Santo Antônio, né? Eu sou Uhum, de Porto Alegre. E sim, aí, quando eu vim morar em Santo Antônio, eu fiquei apavorada como as pessoas comem pão e não. bolo e carboidrato aqui. É. As padarias aqui, eu fiquei apavorada, assim. E uma deficiência de B12, vitamina B12, que a gente Uhum, encontra na carne. Tem muita deficiência de vitamina B12 aqui, tá? uhum. Eu peço sempre nos exames de sangue. Olha só, não É, tem sabia. muita Uhum. deficiência de B12 aqui. Então, assim, as pessoas comem muita farinha, Muita farinha. muita É, farinha. muita farinha. E daí, assim, tu acorda de manhã, só, né? Acorda de manhã, já vai tomar um café, é pão, né? Exato. É um pão, uma bolacha, é um pão. Tá? Daí, meio-dia tem mais farinha, porque tem o arroz, tem. Daí, assim, aqui no interior, a minha avó é assim, lá em casa eu tenho que estar sempre, né? A menina lá que trabalha com a gente, é arroz, é massa, é batata, é aipim. Aham, É quatro coisas brancas. sim. E daí, se a gente tem, né? A gente deve dizer, faz um só, tá bom? Ou dois no máximo. Então, a minha maior dica, né, voltando assim, às vezes quando eu tô com as pacientes, claro que eu vou prescrever medicação, mas assim, o que eu mais, e é tanto que agora que eu tô até fazendo, assim, eu adoro correr, eu amo correr, Uhum, tá? Eu amo atividade física, e aí eu tô incentivando, eu tô levando, assim, quem quer correr, eu corro de manhã cedo e tô incentivando as mulheres a ir uhum, correr. Eu uhum, corro, faço os meus treinos, uhum, e assim, quem quer começar a correr, eu tenho levado as pessoas sem custo. Porque eu uhum, incentivo as pessoas a ir correr. Porque assim, uhum. eu não faço academia, Betânia, porque tem que pagar. Bota um tênis e vai E vai caminhar na rua. caminhar, é Tem claro. vitamina D, sabe? Então Uhum, eu, porque assim, eu fico pensando assim, tá, mas o que que eu posso fazer? Eu, Betânia, né? O que que eu posso uhum. fazer para incentivar as Sim, pessoas? sim. Então eu decidi fazer isso. É. Não, e é muito legal, meus parabéns pela iniciativa. E o que eu vejo assim, ir no médico, isso é algo assim, eu vou no médico para tratar uma doença, tá? Mas daí tu vai no médico. Porque o médico não te diz, olha, tu faz isso, tu faz aquilo para te prevenir, porque é a prevenção, é o que tu está dizendo, né? É, Olha, tu controla o teu peso, tu para de comer um pouco de farinha, tu vai fazer uma atividade física para te evitar que daqui a um pouco tu venha aqui, eu tenho que te dar um monte de remédio, que tu tenha um problema mais grave, né? é. Então, assim, às vezes eu vejo que a medicina também nesse ponto, né? Também, às vezes, a gente vai no médico só quando a gente sente a dor, né? Exato, exatamente. Isso eu acho eu acho que um bom médico, eu acho que as pessoas deveriam prevenir as doenças, porque a gente sabe o que vai levar à doença. Os médicos sabem o que vai levar o paciente a ter um diabetes. Eu sei o que vai levar o paciente a ter um infarto. Eu sei o que vai levar uma paciente a ter uma menopausa mais sintomática. Então, por que que eu não vou dizer para ela, faz Uhum, isso?
isso aqui vai te deixar saudável, então eu não vou precisar te prescrever uma medicação que vai te custar R$ 200 por mês. E eu brinco com elas, faz isso aqui, tu depois não vai precisar gastar dinheiro, tu depois vai poder ir na manicure, vai fazer teu cabelo. E eu falo assim, eu brinco com elas, vamos economizar nisso aqui, depois tu gasta nisso, sabe? Então, se eu não vou conseguir te abordar pela saúde, eu te abordo pelo dinheiro. Ah, sim, sempre tem uma abordagem. A gente já está quase encerrando, tá? Então, as dicas é cuidar da alimentação, cuidar do estilo de vida, atividade física, mas eu não gostaria de deixar batido aqui para a gente falar de um assunto que a gente não conversou até agora, que é o câncer de mama, que eu tenho visto assim, só para a gente, né, dar algum. Como tem aumentado, como a gente tem visto casos assim, tem algo que se previne, como é que é, exames tem que fazer de quanto em quanto tempo, com que idade que a gente tem que começar já a olhar isso. A gente pode olhar desde sempre, tá? Se a Uhum, paciente tem história familiar, principalmente de primeiro grau, mãe, uhum, irmãs, a gente pode olhar desde sempre, principalmente assim, ó, autoexame das uhum, mamas, depois da menstruação, sempre é o que eu sempre preconizo, uhum, todo mundo preconiza. Mamografia de base, paciente com história familiar a partir dos 35 anos. Estou sendo uhum. bem direto, porque é uma coisa. Sim. Mamografia e ecografia. Por quê? Porque são exames complementares, tá? Uhum, Então a gente faz a mamo, que é aquele de apertar, que ninguém uhum, gosta porque diz que uhum. dói, e a ecografia, que é aquele que passa o gelzinho. Sim. Então a gente faz os dois, tá? Porque são exames complementares. A gente pode fazer a partir dos 40 anos. Quando? Uma vez por ano. Uhum, Ah, Betânia, mas o SUS diz que é de 2 em 2. Ok, mas de preferência a gente faz uhum, todo ano, sim. tá? A partir dos 40. Sim, e fora o câncer de mama também ele faz o preventivo também todo ano junto. O preventivo do colo, sim, também. Uhum, Mas o preventivo do colo se começa antes. O uhum, preventivo do colo, no SUS, se começa a partir dos 24 anos. uhum, Aí, o preventivo do colo, na verdade, a gente usa a idade de 24 anos pro Ministério da Saúde, tá? Do uhum, Brasil. Mas a gente usa essa idade porque se considerou a primeira relação sexual das meninas um pouquinho mais adiante. uhum, No Brasil, a primeira relação sexual é um pouquinho mais cedo, então a uhum, gente começaria a coleta preventiva um pouquinho antes também, uhum. Sim, para tá? poder já ver essas prevenções. Isso. Tá. Eu gosto de falar, já que aqui é rádio e é bem importante, que a coleta do preventivo tem que ser para todas as mulheres, independente de relação homoafetiva, tá? Que é bem Uhum, importante, porque às vezes as sim, meninas, sim. eu não tenho relação com meninos, tem que fazer preventivo também. Olha só. Viu? É uma Né? informação que Que eu é uma, também não viu? Tu sabia. também não Não sabia. sabia, não sabia. Porque às Achava vezes que era só com isso. não, tem que fazer também. E é bem, Capaz, eu não eu gosto de sabia. falar porque é uma coisa que as É, pessoas porque não, daqui a um não, pouco a gente não se dá conta, acha que, né, é só o caso, né? que só porque não, Uhum, tem que fazer, todo mundo tem, todas as mulheres, independente de se tem relação com uhum. homem, com mulher, tem que Tem fazer que todo fazer. mundo. E mesmo depois que alguém, por exemplo, ela já tem uma certa idade, já não tem mais relação, tem que continuar fazendo. Até os 64 anos a gente coleta. Uhum. Depois não É. tem. Aí depois dos 64 a mulher não tem mais indicação de fazer. Uhum. Betânia, agora a gente quer saber como é que a gente faz assim para fazer um estudo mais aprofundado, ver os nossos indicadores individual, as nossos ouvintes, quem está nos assistindo, como é que a gente faz para te contatar? Onde que a gente acha? Ah, pode chamar no celular, no WhatsApp, é Uhum, no WhatsApp, 9 9 9920 9920 0048, 0048. ou pode me seguir no Insta Uhum, ou no Face, é doutora Betânia Uber. Uber uhum, com H, tá. igual do Aham. táxi, É isso, quando eu até perguntei mas com sobre H. com H. É. O teu consultório é Santo Antônio, onde que Tem é? um consultório em Santo Antônio, ali no Passeio, Uhum, tá? E um consultório em Porto Alegre, lá no uhum, Carlos tá. Gomes. Então fica bem É, fácil. aqui no, é aqui no É, Santo Antônio, bem, aqui no centro. no prédio ali Do do correio, correio, do do correio, correio, o do prédio do correio. correio, É, porque aqui em exatamente. Santo Antônio a gente tem que ter perto disso, perto daquilo. É, no Então, prédio do correio no é muito prédio do fácil, todo mundo correio, sabe. todo mundo sabe. Então, Betânia, muito obrigada por tu ter disponibilizado um horário na tua agenda, que a gente sabe que é muito corrido, né? Ai, obrigada pelo Mas convite. os assuntos aí muito esclarecedores e eu já anotei também o telefone aqui, vou ter que marcar, porque a gente, né, tem que se tratar, é isso, né? Prevenir.
Ai, obrigada pelo Tá? convite. Então vamos dar um tchau coletivo, até mais. Tchau, Tudo de tchau. bom, bom sábado aí para todos.